a ideia é a gente fazer uma breve exposição sobre a essência da norma, né? Para que vocês entendam o fundamento da norma, o contexto ao qual ela se aplica, né? De onde que surgiu a necessidade da norma, né? E, em seguida, a gente fica à disposição de vocês aqui para responder as dúvidas, e a gente tem expectativa, a gente está participando de vários eventos até o dia 1º de agosto, né? Justamente com a expectativa de fomentar em vocês o interesse sobre a norma para que vocês participem da audiência pública, né? É importante que a norma ela tenha a participação de vocês, né? Ela surgiu lá no grupo assessor do CFC, mas precisa que vocês contribuam também, né? Participem para que ela seja colaborativa e atenda o propósito, né? Ao qual ela se dispõe, né? Então, essa apresentação ela é breve, eu vou pedir, a gente já pode passar para o próximo slide, né? Ela, como dito, né? A norma está em audiência pública até o dia 1º de agosto, tem um linkzinho ali para participar da audiência. O Leôncio falou que no caso de vocês, né, no CRC de São Paulo, eles vão estar consolidando a colaboração de vocês. Essa colaboração vai chegar para a gente tem recebido algumas, né? E a gente vai consolidar, fazer pelo menos algumas rodadas de discussão para poder deixar a norma redonda, né? O mais próximo possível da expectativa que vocês têm sobre essa atualização que a gente quer fazer da NBCP 16.11. A gente já pode passar para o próximo slide, nossa. Então, essa é a agendazinha que a gente programou, né, para ter aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os pressupostos da norma, né, por que reformular a NBCP 16.11, Sistema de Informação de Custos do Setor Público, as etapas que nós percorremos para isso, falar um pouquinho sobre o racional da norma e principais itens, né, qual que é a racionalidade, qual que é a essência, o fundamento da norma, para que vocês compreendam efetivamente o fundamento dela, e a audiência terminar finalizando com a audiência pública propriamente, né? Pode passar. Então, sobre os pressupostos, né? Aí você pode dar os cliques seguintes aí para a gente fechar essa tela, né? Os pressupostos, né? Então, assim, passa até um filme aqui na minha cabeça quando eu vi a apresentação aqui, porque há alguns anos, né, a gente vai ter um slide com a linha do tempo, né? Tá? Do que é que a gente percorreu, as etapas sobre isso. A apresentação saiu da tela aqui para mim, acho que para vocês também, né? Saiu sim. Tem que esperar um pouquinho. Ok. A apresentação saiu da tela. Alguém perguntou se está gravando. Está gravando, sim. É a Keile. Voltou. A gente pode avançar. Pode mudar de tela, se já tiver condição. Pronto. Então, vamos lá. Então, quais foram os pressupostos, né? Como eu disse, a gente passa um filme aqui na cabeça porque eu participei dessa jornada, né? Foi praticamente uma odisseia construir essa norma, porque, como dito, não existe norma sobre custo no setor público pelo IPSASB, ela não é objeto de convergência, né? Então, é uma iniciativa do governo brasileiro, né? Do nosso setor público, né? Então, é uma inovação, né? Então, sobre esses pressupostos, né? Então, a gente já tinha a NBCT 16.11, publicada há 10 anos atrás, né? Cerca de 10 anos atrás, ela é de 2011, e é um tempo razoável. A NBCT 16.11 foi produzida num contexto em que o SIC, né? O Sistema de Informação de Custos, é dessa época também, então tudo era muito embrionário naquele momento.
as iniciativas de mensuração, evidenciação e gestão de custos eram embrionárias também. A gente teve alguns avanços ao longo desses 10 anos, né? E a gente observou, em função do processo de convergência, né, que era possível incluir uma NBCT-SP que não tem correspondência com a norma internacional, né? A gente teve uma grande discussão, bem acalorada, à época, inclusive, sobre, apesar de não existir uma norma internacional sobre o tema, que a gente poderia revisitar a NBCT 16.11 no sentido de, olha, ela vai ser excluída ou a gente vai revisitá-la no sentido de atualizar a norma, né? Trazer ela para o estado da arte que a gente tem hoje, né? Sobre custos no setor público, depois desses 10 anos, né? Desde a NBCP 16.11. E a gente observou que seria possível, sim, adotando esse novo padrão normativo das IPSAS, né? Vocês observam que essa minuta ela procurou respeitar esse padrão normativo das IPSAS, né? De acordo com o regimento do grupo assessor, né? do CFC, né? Buscando desenvolver um arcabouço conceitual de custos para o setor público. Então, é isso que vocês observam quando vocês leem essa minuta que está à disposição de vocês via audiência pública, né? A gente tem ali um arcabouço, um grande arcabouço contextual, abrangente, né? Sobre custos para o setor público brasileiro, né? E buscando, diante disso, esse pressuposto do plano de trabalho aprovado. Então, a gente teve um plano de trabalho aprovado para poder tocar, né, essa iniciativa de revisitar e desenvolver essa norma 34. Né? Pode passar. Então, por que revisitar, né, a norma NBCT 16.11? Né? Existe, né, a necessidade de orientar estrategicamente para a implantação de custo no setor público. O pessoal que procurou, né, procura, né, trabalhar com custo no setor público, observa que precisa de uma orientação, né, estratégica por parte, no caso do Conselho Federal de Contabilidade, né. A Secretaria do Tesouro Nacional, ela é um órgão central de custos do governo federal, né. Então, a gente precisava dessa orientação estratégica, né, para que a implantação de custo do setor público se desse de forma mais profícua. Né? Então, também, né, a necessidade de constituir um enforcement como critério de sensibilização. A gente bem sabe como servidor público que o servidor público ele trabalha conforme o que preconiza a lei, né? Então, a gente viu que vamos fazer, então, a burocracia trabalhar a nosso favor. Né? Então, a gente pode usar a norma, né, como um enforcement para que gestão de custos seja efetivamente instalada no setor público. Então, isso também foi um aspecto muito forte para a gente, no sentido de revisitar a norma e trazer essa norma 34 para vocês. Né? Estabelecer padrões mínimos, né? Padrões, quando a gente fala padrões mínimos, seriam parâmetros gerais para comparabilidade, na medida do possível, claro, né, respeitando as peculiaridades das organizações, para não comparar maçã com banana, claro, né? E marcar espaço sobre custos, já que é um ramo da contabilidade, né? A contabilidade de custos, como uma área de atuação do profissional contábil, né? Então, isso também está destacado nessa minuta de norma. Né? E atualizar, como dito, o texto da norma preexistente. Né? Depois de 10 anos, a gente observou que seria um momento oportuno. A gente tem esse movimento de convergência aos padrões internacionais de contabilidade, das IPSAS, né? Então, a gente viu como oportuno fazer essa atualização do texto. Né? Vamos para o próximo slide. Né? Opa, e por fim, tinha mais um item ali, né? Alinhar o novo padrão normativo da NBCT-SP, né? Então, como dito, né? As IPSAS, elas têm um padrão normativo próprio, então a gente buscou fazer esse alinhamento, né? Aqui a gente tem um fluxo, né? Como eu disse, né? Quando eu vi o fluxo aqui, passou um filme em mente, a gente achou interessante compartilhar com vocês, né? Então, lá em 2017, né? Eu lembro que eu participei em maio de 2017, a gente tinha esse movimento ali, borbulhando ali de convergência aos padrões internacionais sendo desenvolvido, né? E aí eu participei de um encontro com as experiências nacionais, aqui é o pessoal de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Rio de Janeiro, acho que Bahia também estava, assim, e nós ali do governo federal, especialistas ali,
expoentes ali do Brasil, né, discutindo custos, e ali a gente começou a ver que, olha, tem sim espaço, né, para a gente revisitar a NBCP 16.11 e fazer uma atualização da norma, né? E diante desse grande brainstorming que a gente fez naquele grande encontro aí com essas iniciativas regionais, a gente produziu o que a gente chamou de V1, né, uma versão 1 da minuta, ali em junho, entre junho e novembro de 2018, a gente trabalhou nessa minuta. Essa minuta V1, tendo em memória que ela não era tão densa como essa versão que vocês têm hoje. Basicamente, a gente procurou atualizar alguns conceitos ali da NBCP 16.11, não avançar tanto nesse sentido, né? Mas aí, em 2019, teve algo que nos impactou bastante, né? A gente teve acesso às experiências internacionais de custos no setor público. Uma delas nos chamou muito a atenção, que foi a norma de contabilidade gerencial de custos do FASAB, né, do governo americano. E ali a gente começou a ver que poderia produzir uma norma mais densa, mais profunda, né? E viu a oportunidade de trazer uma norma com uma riqueza de detalhes, com conceitos mais densos, que pudesse agregar mais valor aos órgãos do setor público, né? Então, a gente trabalhou muito fortemente, amparado na norma de custos do governo americano, a SFS número 4, né? O estudo 12 também do IFAC nos ajudou bastante, a norma de custos do governo português, né? Enfim, a gente teve acesso a experiências internacionais que abriu nossos olhos para um horizonte maior para a minuta que a gente tem hoje com vocês, né? E aí a gente trabalhou alinhando e definindo o escopo melhor da norma com um grupo de especialistas. A gente teve colaboração muito forte do professor Wellington Rocha, da USP, o professor César Tiburcio, da UNB, o professor Luiz Cláudio, da Universidade Federal de Goiás. Então, eles ajudaram muito para a gente ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, para que a gente trouxesse mais robustez à norma. E aí avançamos, né, com esse grupo de especialistas entre janeiro e abril, principalmente de 2020, né? Com versões 2, 3, 4, discussões acaloradas. Em maio de 2020, nós levamos uma versão 5 para o grupo assessor do CFC, algumas discussões também. A Patrícia participou também com a gente nesse sentido, como membro do grupo assessor, e outros membros também. E aí sim, a gente avançou com versões 6, 7, aí veio o racional da norma, né, que nos ajudou a entender melhor a essência da norma ali em junho de 2020 até fevereiro de 2021, para chegar nessa versão 8 que vocês têm em mão hoje, né? Então, vamos avançar um pouquinho no slide, né? Então, está ali, né? Versão 8, que está em audiência pública de vocês a partir de abril, né? Pode passar. Para que, até dezembro de 2020, essa é a nossa expectativa, essa norma esteja publicada, né? Esse slide é só para ilustrar para vocês aspectos, né, do que a gente buscou considerar. Essa ilustração, inclusive, ela vem do boletim Foco em Custo, tá? É uma publicação nossa do Tesouro Nacional, está à disposição de vocês, é só digitar no Google Boletim Foco em Custo. É uma ilustração que nos ajudou também a entender o estado da arte de custo no setor público. Então, assim, entender que contabilidade de custo no setor público ela é basicamente, essencialmente gerencial, né? Tá? Inclusive, a norma de custos do governo americano, o nome dela é contabilidade gerencial de custos, né? Então, assim, a informação ela é produzida para auxiliar, sobretudo, gestores públicos em seus processos decisórios. Então, o que a gente tem nessa ilustração, basicamente, é isso, né? A informação produzida para auxiliar a tomada de decisão no ambiente interno, sobretudo, das organizações públicas. Então, você tem os elementos de custos, né, que são os insumos, sejam eles financeiros propriamente, o próprio caixa, né, o recurso financeiro, a mão de obra, né, que é o insumo mais representativo, já que a gente está falando em serviço público, né? Então, em prestação de serviço, a mão de obra acaba sendo mais representativo, nós servidores públicos. Os serviços prediais, depreciação, os serviços especializados, tecnologia da informação, material de consumo, enfim, todos esses insumos sendo imputados nos ambientes produtivos, ali internos das organizações públicas, né? Eles ali dentro sendo consumidos nas unidades administrativas, nos departamentos, né?
sendo executados por meio de processos, por meio de atividades, para a geração de produtos, né? Então, de forma só exemplificativa, a gente tem esses produtos ali sendo traduzidos nos programas de governo, né? Tá? Vamos passar adiante. Então, a partir de aqui, dos próximos 3 slides, 4, eu vou falar com vocês do que seria o racional da norma, né? Então, a gente foi até uma provocação que a professora Patrícia fez para a gente, olha, vamos demonstrar qual que é o racional da norma para que a gente consiga discutir melhor a essência da norma e produzir um texto mais elaborado, mais substancial, para atender os propósitos que a gente tem sobre a norma, né? Então, nesse racional, o que é que a gente tem, né? Observem ao redor desse retângulo ali, a gente tem o termo centro de responsabilidade, ele não tá muito legível, mas qual foi o que a gente falou em racional? Olha, um atributo essencial, não dá para se falar em contabilidade de custo no setor público, né? No setor privado também, independentemente do setor, não dá para falar em mensuração de custo sem falar em departamentalização, né? Então, a gente observou, isso está na norma de custo do governo americano também, o termo centro de responsabilidade. A gente precisa identificar departamentos, a gente precisa departamentalizar os custos, né? Isso é algo essencial, primordial, quando a gente fala em mensuração de custos. Não existe mágica, né, para que a gente faça um botão que a gente aperta para fazer com que um insumo saia, os recursos, né, econômicos, eles sejam associados aos serviços públicos prestados. Então, a gente precisa, de certa forma, ter esse objeto de custos intermediário, departamento. Então, daí que surgiu essa essência do termo centro de responsabilidade, né, que responde por um conjunto de atividades, né, responde por recursos, né, e dentro do centro de responsabilidade, dos departamentos do centro de responsabilidade, que são executados processos e atividades para que a gente tenha os bens e serviços prestados, né? Então, o racional da norma partiu também dessa essência do centro de responsabilidade, da necessidade de identificar os recursos, né? Quais são os insumos, quais são os elementos de custos que são consumidos efetivamente pelas organizações, metodologia, né? Quais são método de custeio, né? É um grande calcanhar de Aquiles dentro de qualquer sistema de custos, principalmente dos custos indiretos, né? Como é que você associa esses recursos ao objeto de custo, né? Então, a gente teve um tópico especial na norma sobre metodologia para a gente tratar de método de custeio, né? A gente fez questão de definir objetos de custos intermediários e finais. Isso veio muito porque, ao longo desses 10 anos, né, que a gente tem a nossa coordenação e existência lá na Secretaria de Tesouro Nacional, a gente observou que passar por esse meio de campo de centro de custo, de objeto de custo intermediário, é importante, centro de responsabilidade, processos, atividades, cadeia de valor, né? Então, a gente fez questão de fazer essa descrição, né? Olha, o que é um objeto de custo intermediário, o que é um objeto de custo final, o final seria aquele bem ou serviço prestado ao cidadão. Então, assim, quando a gente consegue mensurar o objeto de custo final, ali seria o nirvana, né? A gente conseguir identificar qual que é o custo do serviço prestado ao cidadão efetivamente. Então, a gente fez questão de definir essa classificação de objeto de custo, né? Então, vamos passar para a célula seguinte para a gente avançar melhor sobre essas questões do racional, né? Então, é isso que eu estava dizendo, né? Identificar a centro de responsabilidade está bem pontuado lá na norma, identificar os recursos econômicos que são consumidos nas organizações públicas, né, para poder prestar serviço público, né? Pode passar, né? Vamos avançar na próxima tela. Então, uma vez identificados os recursos, né, a gente precisa de uma metodologia bem elaborada, né, no que diz respeito a método de custeio, né? Como é que a gente vai atribuir os custos ao objeto de custo definido pela organização em seu modelo de gerenciamento de custos, né? A gente fez questão de deixar isso bem delineado lá na norma, né? Olha, procure primeiro considerar os custos diretos, né? Fazer a apropriação direta dos custos, né? Porque aí você tem mais segurança, mais consistência, evita arbitrariedade na forma de atribuir os custos aos objetos de custo, né? Mas se você tiver a necessidade de fazer alocação, né? Que você faça buscando primeiro usar direcionadores, né? Procurar relação causal entre insumo e objeto de custos, né? A gente fez um destaque
ao custeio baseado em atividades, buscando fazer com que as organizações estudem o ABC, né, vejam a viabilidade, o custo-benefício de adotar o ABC, a técnica do ABC para poder fazer essa alocação indireta, né? Só em último caso partir para rateio, né, desde que isso seja feito com razoabilidade e consistência, não se sentir obrigado a alocar custos indiretos. Olha, se você não se sente seguro, se a informação não vai ter integridade, não atribua, né? Por isso que a gente diz, olha, não faça atribuição onde não for estritamente necessário. E aí a gente destacou os principais métodos, né? O variável ou direto, o método por absorção parcial, o método por absorção integral ou pleno, né? Destacou também sistema de acumulação, olha, por ordem de serviço ou contínua, né? Destaca isso também lá na norma. Pode passar para o próximo slide. E aí, avançando na metodologia, a gente fez essa classificação, essa segregação entre objetos de custos intermediários e finais, aí destacando como intermediários, como dito, né, por meio da departamentalização, as unidades administrativas, os processos, né, as atividades, os projetos, quando for o caso, né? E aí, por fim, e aí vem a questão do gradualismo, né? Uma vez que você já consegue caminhar por objetos de custo intermediário, você avançar para objetos de custo final, que seriam efetivamente os bens e serviços entregues à sociedade, né? Pode passar para o próximo slide. E aí, por fim, aqui só para ilustrar, né, para que vocês tenham ideia, a gente fez um paralelo. Isso aqui é o sumário, né? A gente tem aqui à esquerda o sumário da NBCT SP 34, da minuta dela, né? E da Incurô, salvo engano, a NBCT 16.11 tem cerca de 5, 6 páginas. A nossa norma agora, a minuta dela tem cerca de 13 páginas, assim. Não que quantidade seja qualidade, mas vocês vão observar que a gente aprofundou mais pelo sumário, isso fica bem evidente, né? A gente trouxe, como está posto ali, né, aspectos sobre usuários da informação, objetivos do sistema de custos, trouxe as características qualitativas e a informação de custos, conforme, inclusive, está lá na estrutura conceitual do setor público, né? Aspecto de obrigatoriedade, conforme já pontuado, centro de responsabilidade, a parte de metodologia de custeio, trouxe aspectos sobre planejamento do modelo, definição dos objetos de custo, classificação dos custos. Então, a gente foi bem mais abrangente quando comparado ao NBCT 16.11. Pode passar. E é isso, né? Avançamos sobre a atribuição dos custos, integração com outras bases de dados. A gente fez um tópico especial sobre isso também, sobre implantação do sistema de informação de custos, geração da informação, premissas que precisam ser consideradas sobre geração, sobre divulgação, sobre gestão, papel do gestor essencial da alta administração, né? Fomentando, dando o apoio necessário para que essa iniciativa do modelo de gerenciamento de custos se institucionalize, né, dentro da organização. Enfim, pelo sumário, a gente já observa que a gente teve um rigor maior, mais profundidade na forma. Não foi uma mera atualização de conceitos quando comparado à NBCT 16.11, né? A gente procurou ser mais robusto também sobre o que a gente dispõe lá na minuta, né? Acho que a gente já pode passar para a próxima tela. E aí eu já passo a palavra para a professora Patrícia. E a gente fica à disposição depois para responder as perguntas, tá? Obrigado. Obrigada, Juliana. Então, considerando a estrutura da norma, nós agora iremos falar especificamente dos principais aspectos, né, que são tratados nessa minuta de norma. É importante observar, né, que nesse primeiro bloco que nós iremos discutir, a norma ela traz muitas definições, né? E essas definições elas são muito importantes para que a gente entenda também quais são os requerimentos, né? Quais são as exigências da norma. E qual né? Como que esse racional já apresentado pelo Juliano, ele está refletido na minuta de norma. Então, quando nós olhamos aqui, né? Nesse primeiro conjunto de definições, nós percebemos que há definições que são comuns entre essa minuta de norma e a norma, a NBCT 16.11. Tivemos alguns ajustes, né, em termos de redação,
Mas, por exemplo, aqui o conceito de custo, né? Nós tivemos ajuste, mas em essência não tem modificação, né? A NBCT fala de gastos de bens, né, com bens e serviços necessários à produção de outros bens e serviços, e aqui a gente fala de consumo de recursos, né? Mas só que os recursos, eles também implicam na realização de gastos, né? Às vezes não é o gasto específico da entidade, né? Que a gente tem um ponto que já foi destacado na norma, que não necessariamente o gasto precisa ser daquela entidade que está apurando custos, né? Às vezes ela recebe esse recurso e ela em si não teve o próprio gasto, né? Mas em essência a gente não tem muitas alterações, né? Alguns conceitos, eles são bem tratados na literatura, né? Então, por exemplo, direcionador de custo, ele é bem tratado na literatura sobre IPC, objeto de custo também, né? A gente pode ter vários objetos de custo, o que era também já previsto, né? O que já está previsto era não, né? Porque a NBCT 16.11 ainda está vigente. Então, também já se previa, né? A possibilidade de olhar para vários objetos de custo, né? Custos controláveis, também está bem alinhado com a literatura, né? E o que eu queria destacar são alguns conceitos que estão bem relacionados com o racional, né? Em particular, objeto de custos finais e intermediários, né? Então, a gente tem aqui na norma, né, a apresentação do que são objetos de custos finais, ou seja, aqueles relacionados com as entregas feitas à sociedade, e os objetos de custos intermediários, porque às vezes é difícil a gente chegar, né, aos objetos de custos finais, é difícil apurar os custos, né? Então, mas a gente já consegue fazer a apuração de custos de objetos de custos intermediários, como, por exemplo, as unidades administrativas, qual é o custo de pessoal relacionado a um determinado programa, né? A gente consegue fazer o custo da atividade, né? Então, a gente tem possibilidades aí de apuração de custos, né, de outros objetos, e que são extremamente relevantes, não somente para a tomada de decisão dos gestores, mas também para que a sociedade, né, saiba como os gestores estão fazendo, né, o uso desses recursos que são colocados à sua disposição. Então, aqui nós temos também, né, o conceito, né, de sistema de custos. Vejam que a gente tem aqui, ó, sistema de custos e sistema de informações de custo. Na verdade, o sistema de informação é parte do sistema de custos, mas a gente tem que pensar em tudo que é necessário em termos de estrutura organizacional, em termos de decisões sobre objetos, sobre métodos de custeio. Então, nós precisamos pensar de uma maneira mais ampla e não somente no sistema de informação, né? O sistema de informação, ele é consequência, né, de diversas ações, diversas decisões sobre a forma como os custos estarão no escopo, né, das atividades da administração pública. Por favor, pode passar. Eu não estou trazendo todos os conceitos, né? Tem um rol de conceitos, na verdade, aqui nós temos aproximadamente 2 páginas só com os conceitos, né? E os conceitos são basilares para entender o que está se propondo aí em termos de normas de custos, tá? Mas aqui eu queria também dar destaque, veja, a NBCT 16.11, ela já traz, né, o regime de competência, mas aqui há uma ênfase, né, de que o custo deve ser com base em informações no regime de competência, né, até porque se a gente não trabalha com informação de regime de competência, a gente está trabalhando com aproximações, né. O Juliano já destacou o conceito de centro de responsabilidade, então eu estou olhando para o conjunto ali, né, de recursos que são destinados para que haja a promoção de entregas necessárias ao atendimento das necessidades da população. Atender as necessidades da população é gerar o valor público, né?
E aqui também a gente tem em destaque a governança pública, que são mecanismos de liderança, estratégia, de controle, necessários para que, de fato, a entidade consiga atender aos seus objetivos, né? Enfim, então nós temos um conjunto de conceitos que esse conjunto é muito importante para que a gente entenda, né, o que a norma está nos pedindo, ok? Pode passar, por favor. Então, a norma, quando ela trata dos usuários, né, ela diz, né, que o usuário é qualquer pessoa ou entidade que utiliza a informação de custos. No caso desta norma, é entendido que o principal usuário são os gestores governamentais. E os gestores, normalmente, eles necessitam de informações customizadas no formato de relatórios de custos, né? Então, ele tem que tomar determinada decisão, e aquela decisão pede um tipo de informação, e então serão produzidos relatórios específicos de custos para essa tomada de decisão. Então, os usuários principais são os gestores governamentais, e esses gestores governamentais, eles vão pedir informações específicas de custos. Mas existem outros interessados, né? Como, por exemplo, organizações sociais, academia, pesquisadores, meio de comunicação e outros, né? E, neste caso, a informação, ela será apresentada de uma maneira mais geral, agregada, consolidada e também de maneira padronizada. Então, nós temos aqui duas formas, né? A norma, ela apresenta duas formas de apresentação das informações de custos, com relatórios específicos e relatórios gerais. Pode passar, por favor. Quem é responsável, então, né, pelo modelo, a metodologia de custo e pela escolha, por exemplo, do método de custeio? O responsável é a administração da entidade. Então, em última instância, né, quem responde, né, ou quem decide sobre o modelo é a administração da entidade. Não é a norma que está definindo, né? Olha, tem que ser tem que apurar custos de determinados objetos e com base neste método de custeio e com base neste tipo de mensuração. Então, a norma, ela traz essa flexibilidade em termos de definição da metodologia de custo, tá? Só que a gente vai ver que quando a gente trata de comparabilidade, aí tem algumas restrições, ok? Por favor. Então, o método de custeio, né? Você pode escolher entre os métodos de custeio e sempre que, o Juliano já mencionou isso, né? Se tiver que fazer alocação de custos fixos, sempre que possível, usar de critérios que sejam objetivos, que realmente busquem estabelecer a relação entre o consumo dos recursos e o objeto de custeio. Para isso, a norma incentiva que se use, né, o custeio baseado em atividades para a alocação dos custos indiretos que são rastreáveis, ou seja, que é possível definir essa relação entre o custo e o objeto de custeio. Mas se estivermos falando, né, do objeto de custo final, bem ou serviço gerado, para que não haja, né, uma subestimativa dos insumos, né, dos recursos consumidos ou utilizados pelas entidades, a norma, então, ela requer que seja utilizado o custeio por absorção integral. Muito bem, então, a norma, ela tem essa preocupação, né, ela traz no seu escopo, né, quer dizer, decorrente dessa preocupação, que muitas vezes nós utilizamos as informações de custo para poder, inclusive, avaliar o desempenho, né, das entidades públicas. Então, a norma, ela traz em seu escopo a questão da comparabilidade. A comparabilidade, ela pode ser feita ao longo do tempo, de uma mesma entidade, ou comparar entidades e centros de responsabilidades. Agora, para a gente comparar, é preciso haver, né, a consistência na utilização da metodologia de custeio.
Então, quando a gente olha a mesma entidade ao longo do tempo, se eu quiser comparar se a entidade está melhor ou pior do que no período anterior, eu tenho que comparar informações que são elaboradas dentro de um mesmo padrão, né? Então, dentro de uma mesma metodologia, né? Então, as informações, elas precisam ser comparadas. Se eu quiser fazer essa comparação entre diferentes entidades, né? Eu tenho que observar que, no caso dos objetos de custo final, eu tenho que usar o custeio pleno, né? O custeio por absorção pleno. E, no caso dos objetos intermediários, existe aí uma liberdade, né, para o gestor decidir qual é o método de custeio que seria o mais adequado, ok? Pode passar, por favor. Bom, a geração de informação de custos, né, que é os itens 59 a 62, é uma atribuição do profissional contábil, né? Então, é do profissional da contabilidade. Há uma preocupação, a norma também traz, né, que há uma preocupação com a integridade das bases de dados de origem, porque, na verdade, a gente não, em muitas situações, a gente precisa também de outras bases de dados, que não só as bases de dados que estão na contabilidade, né? No caso, nestes casos, a integridade dessas bases é de responsabilidade dos seus respectivos gestores, né? Então, se a contabilidade, por exemplo, quando eu quero saber qual é a depreciação, essa depreciação, ela, na verdade, para eu chegar na informação de depreciação, eu preciso de olhar para o sistema de gestão de patrimônio, né? Então, a integridade dessas bases, ela vem, né, dos respectivos gestores, tá? Os registros contábeis, eles são baseados no regime de competência, né? Então, eu olho para esses registros contábeis baseados no regime de competência, mas, né, o que eu preciso trazer de dados de outras bases para que eu consiga chegar na informação de custos, né? Mas eu preciso ter cuidado, e a norma, ela traz, né, essa exigência de conciliação dos dados quando oriundos de fonte não contábil. Então, pode ser que o sistema esteja estruturado de maneira que eu consiga já fazer claramente essa relação do sistema contábil com os outros sistemas, né? E, às vezes, normalmente, assim, a gente tem a granularidade nos outros sistemas, mas o que está no sistema contábil, às vezes, é suficiente para o objeto e para a metodologia que eu estou utilizando. Mas, quando eu preciso, né, conciliar, fazer integração entre bases de dados, eu preciso mostrar, então, como que se deu, né, essa integração, ou seja, como é que eu fiz essa conciliação entre bases de dados. O mais importante aqui é mostrar, né, que esses dados, eles podem ser, ou seja, eu posso fazer o caminho inverso, ou seja, eles são rastreáveis, eu consigo chegar na mesma informação fazendo o caminho contrário, né, ou seja, tem que ser rastreável, tem que estar explicado, né, como que eu cheguei a essa informação. Próximo. E aí, né, considerando a flexibilidade que existe na norma, e também considerando as diferenças entre as entidades, a norma, ela traz uma preocupação forte aqui com a questão da divulgação, né? Então, a norma, ela recomenda, né, que se faça a publicação de relatórios gerais, para que atenda à necessidade dos outros usuários, e quando fizer essas publicações, né, que seja em base regular, no mínimo anual, demonstrando o desempenho da atuação ao longo do tempo e análise sobre eventuais variações. Os relatórios específicos, né, que aqueles que foram gerados para atender as necessidades dos gestores, eles podem ser divulgados, verificados aí conveniência e oportunidade. Pode passar, por favor. Bom, os relatórios de custos, né? Então, sejam os relatórios de custos, eles devem, além de evidenciar as informações de custos geradas, ser acompanhados por notas explicativas, né? Sobre o modelo de gerenciamento de custos adotado. Então, por exemplo, a entidade adota o quê? O custeio por absorção ou custeio por absorção pleno, né?
critérios de conciliação de dados de fonte não contábil, né, como que se dá, né, essa relação entre dados com outros sistemas que não contábil, predições sobre o desempenho esperado da entidade, avaliação sobre os principais fatores relacionados ao desempenho atual, mudanças de critérios que compõem o modelo de gerenciamento de custos da entidade. Então, assim, não é assim, eu defini que o modelo eu vou usar agora, para mim é possível olhar para a unidade administrativa com base no custeio direto. E eu não posso mudar nunca mais? Não, não é isso. Eu posso mudar, mas se eu mudo, eu também tenho que mostrar, né, essa mudança para que eu consiga continuar, né, a ter essa possibilidade da comparabilidade, né? E outras informações que possam impactar a compreensão. Então, já que existe essa flexibilidade, né, em definição do sistema, né, de como que é o escopo aí do sistema de informação de custos, eu também preciso dar informações para que elas possam ser utilizadas adequadamente. Então, a gestão de custos no setor público, né, o destaque aí na última parte da norma, é voltada para a administração dos insumos, contribui para a boa governança pública e, consequentemente, o atendimento das necessidades da população, e também dá suporte aí à prestação de contas, né, da gestão, transparência e evidenciação do uso dos recursos públicos. Próximo, por favor. A alta administração é responsável por prover efetivo apoio à geração da informação de custo gerencial, além de responsabilizar os gestores pela qualidade dos dados e pelo uso das informações no processo decisório organizacional. Então, a gente tem aí que ter, né, a presença aí da alta administração. E aqui fica, né, mais uma vez o convite para que todos avaliem a informação, a minuta de norma, né, de custos no setor público, e façam as suas contribuições. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Patrícia, obrigado, Juliano, muito boa apresentação, acho que deu para a gente ter uma ideia legal aí, como é que funciona a norma, o que é a norma. Acho que isso aí é muito importante, né, nesse momento que nós estamos passando agora, dar esse subsídio aí para os nossos profissionais de contabilidade. E, pessoal, eu lembro vocês aí que quem quiser fazer perguntas, essa coisa toda, nós temos aí mais 25 minutos ainda, e quem quiser fazer pergunta, pode fazer. E eu vou começar com a minha, Verinha, começar com uma pergunta aqui para eles, que é o seguinte, para a Patrícia e para o Juliano, né, qualquer um dos dois aí, né, a respeito da norma, a respeito dessa parte de custos. Por exemplo, quem porventura já implantou o sistema de custos em alguma área de administração pública, de acordo com a norma 16.11, vai precisar alterar alguma coisa com a entrada dessa nova norma de custo? Eu lembro o seguinte, antes de passar para vocês, eu lembro que lá atrás, quando a gente iniciou com o processo de convergência, nós tínhamos o DRE, Demonstrativo do Resultado Econômico, que inclusive era um demonstrativo contábil obrigatório. Depois ele foi tirado, esse demonstrativo contábil, né? Nós ficamos apenas com a norma de contabilidade, que ela colocava que, se caso a entidade ela implantasse um sistema de curso, aí sim ela teria que passar isso daí, inclusive, e mostrar isso através de um demonstrativo chamado Demonstrativo de Resultado Econômico. Então, uma das minhas perguntas, complementando essa que eu falei sobre essa alteração, provável alteração, essa demonstração, depois que você faz o sistema de custo, essa planilha é uma planilha livre, não vai ter uma planilha, vamos dizer, uniforme para todos os entes públicos utilizarem? Você quer começar a responder, Juliano? Olha, eu lembro, acho que a Patrícia vai ter uma memória melhor sobre isso do que eu, mas essa demonstração de resultado econômico ela foi revogada, né? E eu acredito, aí é a impressão que eu tenho, tá? Eu acredito que ela tenha sido revogada porque quando a gente fala em custo no setor público, e aí a gente observa isso, inclusive pela minuta de norma que a gente tem aí, né? Que a informação de custos, ela pela direção que a gente tem dado, né? Ela é gerencial, né? Então, quando o Leôncio falou sobre a gente não vai ter um demonstrativo padrão, né? Assim, não foi essa a expectativa que a gente teve, né? Assim,
Inclusive, é uma compreensão que eu tenho, né? A informação de custos sendo gerencial, ela é como se a gente tivesse aquela despesa patrimonial que está ali na DVP, com qualificadores, né, de uma forma qualificada que atenda necessidades gerenciais dos gestores públicos, né? Por isso que ele, inclusive, ele é intitulado como principal usuário, né? Que auxilie seus processos decisórios, né? Então, a gente está pegando aquela informação agregada da DVP, aquela despesa patrimonial, qualificando ela, né, por meio de atributos, né? Você tendo um custo por unidade administrativa mais granular, um custo por processo, por atividade, né? Dependendo, claro, do método de custeio que você está adotando, do seu modelo de gerenciamento de custos. Mas é isso, a informação ela tem uma direção mais gerencial, né? Ela está sendo produzida para consumo interno, para auxiliar os processos decisórios de gestores. Claro que, como posto lá na norma, você tem demais usuários, né? Essa informação também ela pode ser dada transparência, né? Pode ser consumida pela sociedade, enfim. Mas a gente teve essa preocupação, né? Acho que a Patrícia pode contribuir também nesse sentido. Sim, na verdade, assim, eu acho que em termos de apresentação de um relatório padronizado, é muito difícil, porque nós temos entidades com vocações muito diferentes, com possibilidades também muito diferentes, né? E magnitude, né? Então, assim, se a gente for pensar que toda a entidade deveria prestar uma informação padronizada de custos, a gente estaria já exigindo que todas as entidades estivessem ou no nível muito alto, né, de estruturação e desenvolvimento do sistema de custos, ou então a gente traria muito para baixo, né? Então, assim, para falar que é padronizado, eu teria que falar assim, olha, todas as entidades devem prestar informações de custos, né? Elas devem fornecer informações de custos sobre unidades administrativas com base no método direto. E talvez eu estaria pedindo algo que não fosse tão essencial tanto para a gestão quanto para a transparência, né? Então, assim, a ideia é que haja realmente a possibilidade de chegar ao custo total dos bens e serviços prestados para a sociedade. Mas até lá tem um longo caminho, né? Se a gente pensar que nós começamos adotar o regime de competência recentemente, então só recentemente que nós conseguimos, de fato, saber, por exemplo, qual é o custo referente à estrutura física, né, aos prédios, por exemplo, né? Porque eu sei qual é o valor do investimento, mas eu não sei qual é o valor do custo, ou seja, qual é o valor dos recursos consumidos, né? Então, só agora eu estou conseguindo fazer isso, né? Conseguindo saber qual é o custo de pessoal por competência, né? Então, a gente tem que caminhar, e aí pensando, né, neste processo gradual de implementação das normas de contabilidade, e que este processo é necessário também para a implementação da contabilidade de custos, a norma ela traz essa ideia, né, de flexibilidade, mas também de gradualismo. Agora, especificamente sobre a demonstração do resultado econômico, ela implica em comparar o custo com o custo de oportunidade. Eu acho o seguinte, que os gestores, eles podem fazer isso sim, né? Então, quando eles têm algumas decisões, por exemplo, de comprar ou produzir, né? Eles fazem isso. Eles olham qual é o custo de comprar e qual é o custo de produzir. Então, na verdade, eu estou usando a ideia aí de custo de oportunidade, né? Eu estou olhando para alternativas e comparando custos diferentes, né, dessas alternativas. Trazer isso para um demonstrativo padronizado, eu acho que é bastante complexo. A gente não está conseguindo ainda trabalhar, né, a informação com base em custo histórico. E aí exigir que eu demonstre, além do custo histórico, comparar esse custo, por exemplo, histórico, né, com o custo de oportunidade, você traz uma complexidade muito maior, né? Então, assim, se o gestor faz e ele entende que é interessante apresentar, a norma está dizendo que, olha, você pode mostrar esse relatório específico, mas exigir que todo mundo faça isso, a gente sabe que não né, tem um longo caminho ainda, né, para percorrer.
Quando eu falo nessa demonstrativo, é justamente nesse sentido, de você poder mostrar comparabilidade. Não quero prejudicar um gestor A ou o gestor B, mas quando a gente faz uma informação de custos, é lógico, para uma empresa é uma informação interna, uma informação gerencial. Agora, quando a gente fala em administração pública, você implica em mostrar para a sociedade, que é o verdadeiro acionista, qual é o custo daquela entidade. Então, quando você, muitas vezes, compara um custo de uma prefeitura A com uma prefeitura B, a gente vai, de certa forma, tentar dizer o seguinte: por que esse custo é maior ou aquele custo é menor? Qual é o motivo, vamos dizer, que está levando a isso? Eu não estou falando desvio de recurso, mas por que aquele está gastando mais, aquele está gastando menos, nesse sentido. E quando a gente tem um documento, de certa forma, uniformizado, padrão, facilita, entre aspas, para os administradores poderem até fazer divulgação dos seus números, porque quando você tem a possibilidade de cada um fazer o seu tipo de formulário, o seu tipo de coisa, muitas vezes não sai, porque o cara não sabe ou o cara acaba copiando daquele outro que fez. Por exemplo, São Paulo normalmente termina sendo um padrão. O pessoal pega o modelo de São Paulo e espalha pelo Brasil todo, né? É o que muitas vezes eu vejo aqui. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso no futuro, talvez seja uma estratégia do próprio Conselho Federal, pensar nisso numa questão de uniformidade para facilitar a vida do gestor público. Nesse sentido que eu estou falando, e também da sociedade de entender, né? Poder comparar o A com o B, vamos ver por que está aqui. Porque quando você começa a fazer vários tipos de formulário diferente, dificulta a comparabilidade, ainda mais do leigo que não conhece nada, né? Zero à esquerda, infelizmente, né? Verinha, tem alguma pergunta aí? Você queria complementar alguma coisa, Juliana? Não, Leôncio, só para nisso que você disse agora, foi nesse sentido justamente que tem um tópico especial lá na norma, na minuta, chamado análise comparativa, né? Que ali a gente procurou ter essa preocupação, né? No sentido de, olha, se o seu objeto de custo ele for o final, né? Ou seja, se for o bem ou serviço prestado ao cidadão, isso que você colocou agora aí, e a comparação se der entre entidades, né? Então, você adote o custeio pleno, isso, como a Patrícia colocou, né, bem colocou, adote o custeio pleno, para não subestimar os custos, né, na hora que você estiver comparando, mas aí tem parágrafos específicos sobre isso lá, a ressalva, né, olha, você precisa adotar critérios uniformes entre essas entidades que estão sendo objeto de comparação, para que não haja prejuízo, né? Respeitar a regionalidade, você falou, tem prefeitura A, prefeitura B, então, assim, você precisa respeitar as características, né, dessas entidades, os regionalismos, enfim, para que você não prejudique essas entidades objeto de comparação. Então, a gente teve esse cuidado de, nessa parte de análise comparativa, colocar isso, né? E aí, alinhado ao que você colocou há pouco aí, mas com essas ressalvas, né? Com esses pormenores, para que não haja prejuízo a ninguém que está sendo objeto de comparação, né? E aí, só pensando que nós estamos, né, no processo de consulta, o que os participantes, né, da consulta devem refletir sobre, analisar se o que está sendo pedido na norma, né, se é suficiente para que haja essa comparação e se é razoável também, né? Será que realmente eu quero comparar em termos de custo pleno, né, de custeio pleno? Lembrando que o custeio pleno assim, em custos, né, todo mundo que se dedica ao estudo de custos, a gente sempre tem um trade-off, né, entre incorporar, ou seja, trazer um custo mais completo versus, né, a subjetividade que tem ali, né, na alocação destes custos, né? E aí, pensando que o ABC ele não é obrigatório, né? Então, assim, talvez uma entidade que preste a informação com base em ABC vai ter um custo mais bem apurado, né? Mais próximo realmente do que aquele produto está pedindo em termos de custos, do que uma outra que não usa o ABC. Então, por isso que é importante, né, mesmo estabelecendo esses parâmetros mínimos aí de comparabilidade, e que os respondentes da consulta pública, né, o que a gente quer ouvir, né, Juliana, é se concordam, né, que realmente este é o parâmetro que devemos seguir. Mesmo assim, é muito importante também que se faça a divulgação, porque se eu não tiver a divulgação, né, de como que cada uma das entidades, a prefeitura A
elas chegaram, né, naquele valor de custo, essa comparabilidade também fica comprometida, né? Maravilha. Agora eu tenho sim uma pergunta. Lembrando, gente, que até dia 1º de agosto vocês podem mandar sugestões para que sejam apresentadas na norma no portal do CRC. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Como as experiências das entidades públicas foram consideradas no processo de elaboração da minuta da norma? Patrícia? Ok. Então, na verdade é o seguinte, né, durante esses vários anos que nós estamos discutindo a norma, né, Juliano, no âmbito do GA, nós tivemos a participação, a apresentação de experiências, a participação de vários especialistas, né, e, na verdade, esses avanços que estão sendo propostos, esses avanços propostos na norma de custos, vêm também, né, de olhar para essas experiências e saber que é possível, né, e também saber que, a depender da entidade, o interesse da gestão, ele é diferente, né, então, toda essa experiência, ou seja, nós tivemos ao longo desse tempo, né, várias entidades que tiveram, né, a implantação de sistema de custos ou experiências, né, de custos, nós ouvimos essas entidades. A União, ela tem uma experiência bastante relevante, né, principalmente numa estruturação sistemática, né, da implantação da informação de custo, então todas essas experiências elas foram consideradas, né? Eu acho que o Juliano consegue complementar essa minha resposta. Não, é exatamente isso, Patrícia. Aqui, quando a gente mostrou ali aquele fluxo temporal, né, lá em 2017, por exemplo, quando a gente teve aquele encontro com representantes regionais, a gente ouviu bastante, né? Os órgãos que também têm exercitado essa odisseia de buscar ter a iniciativa de desenvolver um modelo de gerenciamento de custos, a gente percebeu as dificuldades que eles tiveram, né? Aquela própria classificação de objeto de custo intermediário e final veio nesse sentido também. Olha, o fato de você não conseguir medir custo de serviço não significa dizer que você não possa ter uma iniciativa de mensuração de custos, né? A abordagem sobre gradualismo que a gente tem ali na norma é nesse sentido também. Olha, meça custo de unidade administrativa, meça custo de processo, então faça essa caminhada de forma gradual. Tudo isso é reflexo das experiências que a gente ouviu, né? Desses encontros junto aos órgãos públicos, né? Obrigada. Ficou bem claro. Você, Legal. Valmir, tem alguma aí? Então, fazer uma pergunta para eles aqui do seguinte sentido. Quando a gente pega, por exemplo, a Constituição Federal, o artigo 71 da Constituição fala a respeito da implantação do controle interno nas entidades públicas. E eu dando aula, né, eu peço para os alunos fazerem um levantamento para pegar alguns pontos de alguns estados, né? E eu pedi lá para eles levantarem, por exemplo, se tinha implantado o sistema de controle interno nas unidades. Aí ligaram lá para o estado, tal, pegaram a documentação, o estado não tinha implantado o sistema de controle interno. Aí o cara falou, pô, mas eu não encontrei nada, professor, não sei o quê. Eu falei, não, liga lá e fala lá no estado, porque era um órgão do estado. Aí, quando ligaram lá, o pessoal foi ver, não tinha encontrado, não sei o que, tal, falaram que era da Escola de Contas do Tribunal, e, para minha surpresa, né, para a surpresa do aluno, na mesma semana, o governador, olha só que interessante, o governador baixou um decreto criando o sistema de controle interno no Estado, que não tinha sido implantado. Então, olha só, o sistema de controle interno que consta na Lei 420, que consta na Constituição Federal, uma obrigatoriedade. E a gente vem acompanhando o sistema de custos há muitos anos, e a gente vê o esforço que é feito, né? Inclusive o Nelson Carvalho, não sei o quê, todo mundo trabalhando em cima, e vamos fazer eventos, e a gente percebe que não consegue, né, ultrapassar essa barreira, esse escudo invisível, que infelizmente os municípios e até os estados têm, né? Porque o sistema de custo não tem jeito, ele tem que ser uma coisa top-down, tem que vir de cima para baixo. Ou seja, os governadores, os prefeitos, os gestores públicos, eles têm que abraçarem a ideia. Então, existe alguma coisa nesse sentido, né? No sentido do grupo assessor, do Conselho Federal de Contabilidade, vocês que estão lá perto, fazer com que
sensibilizar o gestor público para que ele comece a implantar o sistema, porque antes a gente queria na porrada, olha, se você não implantar o sistema, você não vai receber transferência voluntária, né? Se você não implantar o sistema, você não vai ter direito a pegar empréstimo com a União, com o Estado. Então, existe alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem que dar uma força para o profissional que está na ponta. E a gente percebe isso, que o profissional, infelizmente, ele tem vontade, mas o gestor público, vamos dizer o português correto, não está nem aí com esse tipo de coisa, porque ele não quer mostrar, de repente, as mazelas, os problemas que existem no município. Como é que vocês veem isso daí, por exemplo? Desculpa essa pergunta, mas é uma pergunta que a gente sabe que tem essa... Juliana. Posso começar ou você começa? Pode começar, Patrícia, eu complemento. Então, eu acho que, na verdade, a gente está falando de custos, né, que é um avanço possível a partir da adoção do regime de competência, e a gente vive esses mesmos problemas com a adoção do regime de competência, né? Então, assim, eu vejo que existe a atuação de diferentes atores, né? E que essa atuação pode acontecer de maneira bastante variada. Então, por exemplo, você citou, né? Quando nós, da academia, começamos a jogar luz, né, nessas questões, às vezes a gente percebe, isso não é tão rápido, mas lentamente a gente percebe algumas mudanças, né? Então, assim, se a gente começa a mostrar, olha, desde 2001, há exigências, né, de controle de custos, em particular dos custos referentes a programas e atividades que são financiados com recursos do orçamento, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e que a LDO deveria prever, né? Então, a gente não... enfim, lá desde 2001 já existe exigência, né? Tudo Sim. Bem, não precisa ser de todos, né? De todos os objetos de custeio, mas se eu estou falando de programas, eu já estou com este foco aí no objeto de custo final, ou seja, nas entregas que são feitas para a sociedade, então a gente já está falando disso desde lá atrás. Né? Então, a gente percebe também a dificuldade, porque se eu não tenho regime de competência, como que eu vou saber qual é a depreciação? Né? Então, não tem. Então, assim, de fato, tinha lá o controle de custos, mas tinha uma dificuldade, porque custos é recurso consumido. A partir do momento que a gente começa a ter implantação do regime de competência, a gente tem uma viabilidade maior de ter a implantação. Então, se isso está sendo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem os órgãos de controle que poderiam também estar forçando, né? Então, tem a academia que pode estar ali mostrando, fazendo estudos, indicando, entendendo quais são as dificuldades, né? Para que possa subsidiar políticas públicas para implantação, e tem também os órgãos de controle que poderiam, porque está ali, né? Está ali na norma, tá? Quando a gente olha, assim, então, outro aspecto que eu acho muito importante, que o Juliano pode falar melhor sobre isso, é que quando nós mostramos, né, que, as iniciativas estão realmente acontecendo e algumas entidades estão se destacando, às vezes o gestor também ele se movimenta, né, que é a questão dos rankings, que eu acho que o Juliano pode falar melhor sobre isso, né? Agora, eu não sei o que acontece, viu, Valmir? Mas, assim, se você prestar atenção, eu quero falar de contabilidade, não, mas de custos o gestor quer. Ele quer saber custo, né? Ele quer mostrar. Então, assim, a gente percebe, assim, eu queria mostrar o custo por aluno, né? Mas, assim, você sabe que precisa de regime de competência para mostrar? Vocês aí não sabem, né? Precisa de toda a parte anterior. Mas, assim, eu acho que custo é algo que está muito em pauta, porque os recursos estão escassos, né? Os recursos estão escassos. Eu preciso continuar prestando serviço. Eu preciso justificar, às vezes, que eu não consigo prestar o serviço também, né? Então, eu acho que, sinceramente, eu vejo que este é um dos temas que mais sensibilizam os gestores, porque eu ouço dos gestores, né? Então, por exemplo, você fala de programas, tem que avaliar custo e benefício. Profissionais de outras áreas, né? Saúde trabalha muito com análise custo-benefício,
Mas como é que é o custo, né? Às vezes fica muito mais no benefício, efetividade, mas não olha tanto para o custo, porque não tem tanta base, né? Mas eu queria que o Juliano falasse, né, dessas experiências de dar destaque para aquelas, né, para aquelas entidades que estão avançando. Sim, Patrícia. E aí um aspecto interessante nesse sentido é que a gente observa, né, não falta legislação, né? Aí, como bem a Patrícia colocou, não falta legislação. A norma, inclusive, é uma norma, né? É um documento que traz também esse teor de enforcement para fazer com que se provoque isso, né? Eu vejo que, assim, quando a gente fala em administração patrimonialista, burocrática, gerencial, a gente está num momento de transição, né? Assim, na medida em que a gente migra da burocracia para o gerencialismo, né, a gente vai começar a ter a informação de custos, a gestão de custos mais segmentada, né? Então, isso que a Patrícia falou sobre ranking, né? A gente lá no boletim Foco em Custos, né? A gente viu isso, a gente olha como órgão central de custos vamos provocar, né, essa administração mais gerencial, né? E aí a gente buscou ranquear os órgãos, né? Separou em 4 grandes grupos, né? Universidades, empresas públicas, setoriais de custos, que são os ministérios, e agências reguladoras, né? Então, ali, mesmo que ainda de uma forma mais embrionária, o que é que a gente está procurando provocar? Olha, vamos ranquear os órgãos sobre a qualidade dos dados que eles têm para poder produzir informação de custos. Então, o que é que a gente fez ali naquele ranking, principalmente? Olha, quem está mais respeitando o regime de competência, já que a gente tem informação, a despesa por competência é determinante para a qualidade da informação de custos, né? Então, a gente começa a provocar esse tipo de iniciativa, ranquear os órgãos, e a gente teve resultados sobre isso. Os órgãos começam a se enxergar de forma comparada ali, olha, meu dado não tem qualidade suficiente para poder produzir informação, né? O gestor começa a se colocar em evidência ali também sobre isso, né? Então, ali naquele parágrafo, eu estava até abrindo a norma enquanto a Patrícia falava aqui, no parágrafo 71, né, da norma, que a Patrícia colocou até no slide, né? A alta administração da entidade é responsável por prover efetivo apoio à geração da informação gerencial de custos, né? Além de responsabilizar os gestores pela qualidade do dado e pelo uso da informação, né? Eu lembro que isso veio de um documento que a gente teve acesso da Associação de Contadores Gerenciais do governo americano lá, e quando você falou, Leôncio, sobre top-down, né, assim, lá ele deixa isso bem claro, né? Olha, precisa ter esse apoio institucional, o sistema de custos precisa ser institucionalizado dentro da organização, né? O gestor ele precisa ser responsabilizado pelos dados que estão ali sendo imputados ali no sistema estruturante, precisa ser responsabilizado pelo uso da informação em seus processos decisórios, né? Então, a norma, a gente traz isso, né? A gente quer fomentar essa mudança, né, da burocracia para a gestão, né? Então, a gente está caminhando nesse sentido. Tudo que está na norma sobre isso está buscando fomentar esse enforcement, essa maior disposição para a gestão de custos. Né? Maravilha. Verinha. Okay, aproveitando esse gancho aí, eu vou fazer mais uma perguntinha. Em quais entidades do setor público esta norma se aplica? Somente aquelas responsáveis pela entrega de bens e serviços para sociedades ou outras? Quem pode falar? Juliano? Tá, eu vou começar, a Patrícia me complementa. A norma ela é bem abrangente, tá? Então, assim, quando a gente falou, inclusive, em objeto de custo intermediário ali, final, também tem essa conotação, assim, a gente não está se restringindo a bem e serviço prestado ao cidadão, objeto de custo final, não. Ali no objeto de custo intermediário, a gente tem o serviço que eu presto também, né? Então, eu ali no órgão central de custos, né? O meu serviço não chega diretamente ao cidadão, mas ele contribui pelas organizações que prestam serviços que chegam ao cidadão, né? Então, quando você mede custo de objetos intermediários, aí no nosso caso ali a minha unidade, né? Tem esse custo sendo mensurado, eu estou também mensurando o custo da minha unidade. Então, ela é abrangente nesse sentido. Só complementando, realmente ele é abrangente e, na verdade, aqui tem uma observação que no item 3 da norma diz que se aplica às entidades do setor público conforme alcance definido na NBCT-SP estrutura conceitual. Então, são todas as entidades do setor público, inclusive, por exemplo, o Sistema S, né? Por exemplo, né? Então, não é só aquelas entidades que são responsáveis pelas entregas, né? Porque tem todas as atividades de suporte, mas essas atividades de suporte, né? As entidades responsáveis pelo suporte
elas também fazem entregas, mas só que são entregas intermediárias, como o próprio Juliano disse, né? E a outro ponto aqui que eu queria destacar, que está no item 23, né? Que está dizendo assim, ó, cada entidade deve identificar, acumular e relatar os custos de seus objetos em uma base regular, para fins de informação gerencial por meio do uso da contabilidade de custos. Então, essa norma, ela traz uma obrigatoriedade. O que ela traz, junto com essa obrigatoriedade, é uma flexibilidade, ou seja, a possibilidade de ter o gradualismo, né? Mas a obrigatoriedade existe, e como também o Juliano já faltou, não falta legislação, né? Então, a gente não está criando essa obrigatoriedade, a gente só está... eu falo, né, porque a minuta está sendo... ela está sendo proposta, né, pelo CFC, a gente só está reforçando, né, que há a obrigatoriedade, né? Obrigada. Por nada. Agora, como a gente já está chegando aí no final, eu tenho uma pergunta de uma colega que fez, a Francischini, e eu queria fazer uma pergunta final aí, lembrando a todos, né, que esse evento de hoje é para um debate de uma norma que está em audiência pública e que vocês podem, sim, mandar, se vocês tiverem sugestões, mandar para o CRC, através do e-mail normas@crc.org.br ou enviar diretamente para o site do Conselho Federal de Contabilidade, tá, pessoal? Quer dizer, então aqui a gente está dando batendo um papo, conversando para vocês justamente proporem sugestões, se for o caso. Valmir, deixa eu só fazer uma observação, eu vi aqui no chat, tem a pergunta do Igor, que estava falando, a pergunta era sobre os tribunais de contas, né, Igor? Eu acho que eu respondi, né? O tribunal, ele tem as suas atribuições, e ele tem mecanismos de enforcement, né? Mas eu acho que também eu tenho visto em muitas situações os tribunais atuando no sentido de também orientar, né? De promover. Então, assim, eu acho que tem essas duas possibilidades aí da atuação do tribunal, né? Muitos tribunais também têm essa postura de orientar e de prover informações para que seja, ou seja, em outro momento tem os mecanismos de enforcement, né? Então, na verdade, os tribunais têm esse papel fundamental. Agora, tem outras perguntas aqui que eu acho que nós respondemos, né? Que é do Sérgio, que ele pergunta se é todos os níveis. Sim, são todos os níveis, tá? E tem a pergunta que eu não sei qual é o nome, né? Porque não está com o nome do participante, que se aplica às autarquias também, se aplica às autarquias, tá? Então, é isso. Só não vai ser aplicado dentro da nossa estrutura administrativa, essa norma só não é aplicável, por exemplo, às empresas públicas, às empresas estatais não dependentes, né? Não públicas, pode ser pública ou de economia mista, não dependentes. Ok? Agora, Patrícia, só complementando aí, eu trabalhei 25 anos no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? E a gente fazia fiscalização na prefeitura do município de São Paulo. E não é fácil, não, você cobrar esse tipo de coisa da prefeitura. Você tenta conversar com eles, fazer com que eles se sensibilizem para poder fazer alguma coisa tal, mas na hora do vamos ver, a auditoria até aponta, mas normalmente não gera nenhum tipo de recomendação, não gera uma necessidade, por exemplo, do órgão de fiscalização mandando que o gestor público implante. Normalmente fica lá na auditoria. A auditoria coloca no relatório, mas isso aí não vai para frente. É isso que no final termina acontecendo. Agora, Patrícia e Juliana. Então é mais sensibilização, né, Valmir? Sensibilização. Eu brinco que o contador tem que ser bastante assim, atento, né? A hora que o gestor estiver passando bastante aperto, aí você mostra para ele que essa informação é importante. Né? Na verdade, é também um trabalho de pequenininho também ali. Né? A Francischini, ela perguntou aqui, existe alguma norma ou foi alterada alguma norma em que setores públicos de qualquer esfera pode contratar sem concurso público cargos em níveis técnicos? Não existe uma norma sobre isso, né? Eu queria que vocês respondessem se tem alguma coisa sobre isso. Não existe. Você sabe de alguma coisa? Não, né? Não. A gente tem algumas possibilidades, por exemplo, de terceirização, que a legislação já permite, mas para ser servidor público,
não conheço também. Eu já observei recentemente no Ministério da Economia, às vezes a gente tem alguns processos seletivos para cargos em comissão, né? E aí sim você tem alguns servidores que vêm da iniciativa privada, eles ficam ali transitoriamente, eventualmente como agentes públicos, né? Exercendo cargos em comissão ali na administração, né? Mas como Legal. efetivo, aí sim, depende de concurso público, né? Agora para a gente fechar rapidamente, né, uma perguntinha para vocês dois. O que deve ser observado quando da análise da minuta de norma para elaboração de resposta à consulta pública? Vocês têm algum ponto que deve ser observado para dar um encaminhamento para o pessoal para a gente fechar? Eu posso falar, na verdade, assim, é importante pegar o documento, entender, né, qual é a lógica, o Juliano apresentou, né, qual foi o racional, verificar se esse racional ele está realmente refletido aqui na norma, né, então, entender qual é a lógica da norma como um todo, né. Além disso, você tem algumas exigências, né, algumas especificidades que os respondentes, seria importante avaliar e falar, concordo ou não concordo. Por exemplo, a gente falou, né, da obrigatoriedade do custeio pleno, no caso de comparação entre entidades, né, sobre os objetos de custo final. Então, é importante também dizer se concorda, se não concorda e por quê. Por que não concorda, né? E olhar também em detalhes, né? Então, por exemplo, tem várias definições, talvez uma definição não está clara, ou não concorda com aquela definição, ou, né, no conjunto de definições, pode ser que não entenda por que aquela definição foi apresentada, ou falta, né, em alguns momentos pode faltar definições, né? Então, também olhar para cada item específico, a redação de cada item específico, né? Ver se tem alguma inconsistência, ou se poderia ser colocada de uma maneira mais clara. Então, enfim, né? Existem várias possibilidades aí, né? Na proposição, né? De contribuições, né? Legal, então. Quer falar alguma coisa, Juliano? Não, é isso. A Patrícia resumiu bem. Então, pessoal, aproveitando aqui que a gente vai fazer a despedida agora, a gente pediria para vocês, né, Verinha, confirmar aí no link final, né, a presença de vocês. Não é isso, Verinha? E como é que a gente faz para confirmar? Só clicar no link que vai aparecer no chat, vocês confirmam, e depois vocês podem responder o questionáriozinho, que tem lá de avaliação, e já sai o certificado. Maravilha, então. Então, pessoal, eu passo para a Patrícia agora fazer a despedida dela, agradecimentos. Eu gostaria de agradecer, né, mais essa oportunidade, de dizer que é uma grande satisfação trabalhar junto, né, com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Tem sido bastante enriquecedora essa experiência, e convidá-los a fazerem uma análise, né, minuciosa aí da norma, e apresentar as contribuições, na verdade, a qualidade da norma, né, a aderência, ou seja, a aderência no sentido de adoção, de implementação, depende da qualidade. Eu tenho certeza que vocês têm aí ótimas contribuições a fazer. E obrigada, né, Valmir, Vera e Juliano, pela possibilidade, né, dessa apresentação e desse debate. Muito obrigada. Legal. Juliano? Eu faço das falas da Patrícia a minha, né? Assim, é só reforçar o pedido, né? Acessem a norma, leiam, gastem um tempo para isso, porque foi feito com muito carinho, a gente gastou um bom tempo, teve contribuição de professores, especialistas, né? Enfim, é para vocês, e a gente espera ter contribuições e que a gente atenda o propósito até o fim de dezembro. A gente tem a expectativa de ter essa norma publicada, né? Então, que a gente atenda com sucesso o propósito ao qual ela se dispõe, né? Obrigado. Maravilha. Verinha? Eu agradeço, Patrícia, pela participação, Juliano pela participação, Valmir também, pelo evento, que eu achei que foi muito proveitoso para todos. E, mais uma vez, lembrando que o link da segunda presença está à disposição no chat. Muito obrigada a todos. Obrigado, Patrícia, obrigado, Juliana, Vera, mais uma vez.
Então é isso, pessoal. Hoje comentamos sobre a norma 34, né, a norma de custo no setor público, e no dia 19 nós vamos ter um outro encontro, agora semana que vem, a partir das 4h, né, a apresentação das outras 4 normas financeiras, que estão aí também em audiência pública, e nós vamos ter também outros colegas do grupo assessor lá do Conselho Federal de Contabilidade, o Janilson, o Jorge Pinto de Carvalho, colega do Tribunal de Contas do município, o Manuel Filho, também contador-geral da Bahia, que vai participar com a gente aqui, todos os membros do grupo assessor. Então, esperamos vocês também aqui para a gente fazer esse bate-papo, que é ótimo, né? Mesmo que você não mande sugestão, mas pelo menos você está por dentro do que está acontecendo aí, das novas normas que estão inseridas dentro do contexto aí das normas aplicadas ao setor público. Eu queria agradecer a área de desenvolvimento profissional do CRC, né, na pessoa da Simone, de todo o pessoal que colabora com a gente, mais uma vez da Verinha, a Patrícia e Juliano, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo, pessoal. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.